E aí, tudo bem? Hoje no Vida Pós-Créditos tem duplinha com duas versões italianas de Pinóquio estreladas por Roberto Benigni. É isso aí, vou falar então de Pinóquio, um conto muito clássico, você deve conhecer, uma história sobre nascimento, transformação, maturidade, inocência, burrice talvez? Acho que sim, né? Porque o Pinóquio não tem maldade, mas ele acaba caindo muito facilmente em golpes, falta esperteza, ele acaba se envolvendo em muitas confusões que podem sair caro. E mesmo não sendo mau caráter, ele acaba não cumprindo suas promessas e mentindo para não assumir a culpa. Eu não li o livro Pinóquio, então esse vídeo aqui não é uma imersão, né? Imersão é quando eu acabo consumindo várias versões ou materiais diversos aí sobre o mesmo tema, e nesse vídeo aqui eu resolvi pegar só essas duas versões que tem um ponto em comum, que é o Roberto Benigni, né? Já vou falar mais sobre isso. Mas por serem filmes italianos, baseados num conto italiano e terem muitas coisas em comum, diferentes do clássico da Disney, eu acredito que eles são mais fiéis à obra base. Vou começar falando da versão de 2002, que era um sonho do Roberto Benigni, ele ter a própria versão dele de Pinóquio, e aí então finalmente saiu, e o filme já começa com um papo entre a Fada Azul e o condutor da carruagem que ela está sendo levada, falando sobre vida, morte, tempo, uma filosofada que eu já gostei ali logo de início. Falando em Fada Azul, quem interpreta a fada nesse filme é a Nicoletta Braschi, que 3 anos antes estava lá em A Vida é Bela como o par romântico do Roberto Benigni, e para quem não sabe, na verdade ela é mulher do Roberto na vida real, eles são casados até hoje. Depois dessa sequência de abertura a gente vê um tronco maluco, digamos assim, um tronco descontrolado, destroncolado, causando o maior caos. Tronco descontrolado causando o maior caos. Bom, vamos lá. Causando pra caramba, batendo em tudo que é lugar, atropelando gente. É um tronco que parece que tem vida própria, até que ele vai parar então na porta do Gepeto. Aí o Gepeto pega aquele tronco e fala, esse tronco aqui é especial, é muito bonito, nossa, vou fazer um boneco, eu quero fazer o melhor boneco do mundo com esse tronco. E começa lá a esculpir o Pinóquio então nesse pedaço de madeira, e antes mesmo dele terminar, quando faz a boca do Pinóquio, o Pinóquio já começa a falar, já causando uma surpresa no Gepeto, e aí ele vê que realmente aquele tronco tem uma vida, né? Tem alguma coisa de especial ali. Como eu disse antes, o Roberto faz aqui o Pinóquio, então você pode estranhar, porque o Pinóquio é uma criança, né? Mesmo ele sendo um boneco, é uma figura infantil, e depois quando ele vira um menino de verdade, é um menino. Então muita gente criticou aí o Roberto Benigni por ser um adulto no papel de uma criança, falando, nossa, não dá, né? Por quê? Colocava uma criança, ele tinha que ser o Pinóquio, né? Mas o Roberto queria ser o Pinóquio, e eu confesso que pra mim não atrapalha em nada, porque o Roberto tem muita energia, ele consegue encarnar aquela criança, né, aquele espírito infantil muito facilmente, e logo você entra na brincadeira. Pra mim funciona que nem Chaves, você vê o outro Roberto, né, o Gomes Bolanhos fazendo Chaves, ou a própria Chiquinha, o Kiko, o Nhonho, todos eles eram adultos fazendo crianças, mas você acaba entrando na brincadeira ali, porque eles são muito bons atores, eles estão caracterizados e tal, então pra mim isso não incomoda não. O Pinóquio, depois que é terminado, já nasce assim, ligado no 220. Ele, como eu falei, o Benigni coloca muita energia no personagem, e o personagem tem muita energia, tanto que ele sai correndo de casa e causando bastante confusão, mais do que quando ele era só um tronco, e aí o Gepeto vai atrás, a polícia pega os dois, e aí o Pinóquio acaba conseguindo escapar, e acaba conhecendo também o Grilo Falante, que é uma figura muito importante aí na história, né, desse boneco de madeira. É como se fosse a consciência dele. Aqui nesse filme, optaram por pegar um ator adulto, também, né, no caso o Grilo é um adulto, seria um grilo adulto, eu acho, pelo menos, e aí fazem ele diminuir, né, com efeitos especiais, assim, como se fosse um adultinho pequenininho mesmo, com umas antenas ali, e esse é o Grilo aqui dessa história. Já a Fada Azul, pelo menos pela minha leitura, nunca fui atrás de saber o que significa exatamente o Pinóquio, eu conheço as obras assim, mas como eu falei, não fiz uma imersão mais profunda, mas eu vejo a Fada como já uma figura diferente do Grilo, que seria a consciência. A Fada já é uma coisa mais quase que sobrenatural, como se fosse uma figura tipo uma deusa, assim, que pode conceder algumas coisas pro Pinóquio, né, coisas boas, recompensas, se ele for um bom menino, se ele agir corretamente na vida dele.
Como já conhecemos nas histórias, a raposa e o gato aqui são os vigaristas que acabam abordando o Pinóquio, enganando ele, né, prometendo uma riqueza fácil e desvirtuando ele do caminho de bom menino, né, de alguém que tem boas atitudes, que tem caráter, que tem um bom comportamento, que age corretamente. Aí tem aquela promessa dele enterrar as moedas para nascer uma árvore com muito mais moedas, e mais pra frente, quando ele vai lá para a Ilha dos Prazeres, aqui na tradução eles chamaram de Brinquelândia, que é um lugar onde não existe responsabilidade, as crianças não têm que ir para a escola, ficam só se divertindo o dia inteiro e lá acabam virando burro depois. Mas antes disso, tem uma situação, não vou ficar contando muitos detalhes, vou mais dizer algumas diferenças entre as obras, mais para você conhecer, até porque também a história base todo mundo acho que já conhece, mas eu não vou dar muitos spoilers assim específicos de cada um dos filmes. Mas tem uma hora aqui que o Pinóquio vai preso e na prisão ele acaba conhecendo o Lucignolo, que é uma outra criança também levada, que acabou presa ali e acaba virando um grande amigo do Pinóquio. Ele chama ele de Nobre Espírito e faz uma grande amizade com ele ali. Depois mais pra frente outras coisas acontecem, acabam se separando, se reencontrando e tal, mas é um laço bem legal aí, uma amizade que o Pinóquio faz com uma criança real que, apesar de levada, acaba se tornando um exemplo para ele, assim, ele acha que é uma pessoa destemida, corajosa, mais ou menos uma relação igual a gente viu naquela animação da Pixar, Luca, né? Que tem o Luca e o Alberto, que é um menino que acha que sabe tudo, que não tem muitas responsabilidades, faz o que der na telha e tal, e aí o Luca acaba admirando porque ele é mais introvertido, então acaba tendo uma relação mais ou menos nesse sentido aqui também com o Pinóquio e o Lucignolo, que é, como eu falei, o Nobre Espírito. Então agora eu já vou passar para a versão Pinóquio de 2019, mas conforme for falar dessa nova versão também, eu vou trazer comparações e dar mais detalhes sobre essa outra de 2002, em que o Roberto faz o Pinóquio. Já aqui, nessa versão, ele faz então quem? O pai do Pinóquio, o Geppetto. Eu não me lembro de ter visto o Roberto Benigni num papel assim mais sério. Não que aqui seja super sério, pesado assim, mas é diferente das comédias que eu já vi com ele, ou então dos dramas com comédia, como A Vida é Bela, que eu acho que é o maior sucesso da carreira dele, por exemplo. Aqui, o filme todo, no geral, na verdade, tem um tom mais sóbrio e mais sombrio. Mas não se engane, tem um tom mais sóbrio e sombrio, mas o filme também tem humor sim. Aqui, o começo da história é um pouco diferente. O Geppetto vê um circo de marionetes chegando na cidade, acha super legal, tenta dar uma espiada lá e fica inspirado a fazer um boneco também, para poder viajar o mundo e ganhar uma grana aí, se apresentando então com o boneco que ele já batizou, já na cabeça dele já tinha o nome Pinóquio. Então ele vai na casa lá de um amigo dele, no trabalho do Cereja, que é um senhor lá que faz vários bonecos de madeira e tudo mais, e esse Cereja acaba falando, ó, pega esse tronco aqui. Significa. Um tronco que ele já tinha percebido que parecia que estava meio possuído, igual lá no outro filme. Não tanto como o outro, que ele sai pela cidade girando, mas ali na frente dele o tronco já tinha dado uma andada, sabe? Então ele fica meio com medo assim e fala pro Geppetto, ó, pode levar esse aqui, que esse aqui é bom. O Geppetto gosta, porque o tronco é bom mesmo, né? Parece uma boa madeira ali, vai ficar um boneco de qualidade. E acaba levando esse tronco para casa, então, para começar a esculpir ali o seu Pinóquio. O boneco aqui dessa versão é meio assustador, eu teria medo. Ele é todo feito assim, realmente de madeira, é uma mistura, acho que, de efeitos práticos, maquiagem, máscara, com efeitos especiais, sei lá. Mas ficou muito bem feito, assim, parece de verdade mesmo. Só que aqui no caso quem interpreta o Pinóquio é realmente uma criança, é o ator Federico Lelap, e é bem diferente então da versão do Benigni, que ali era um ator, como eu falei, adulto e também de cara limpa, não tinha nenhuma caracterização que fizesse ele parecer feito de madeira. Essa versão aqui me lembra bastante o filme de 96, As Aventuras de Pinóquio, que era com o Jonathan Taylor-Thomas, com o Martin Landau. Lá também o boneco tinha todo esse aspecto mais realístico de madeira, só que lá ficava mais claro que era CGI, porque hoje em dia, principalmente, se a gente assistir de novo, ficou meio datado, né? Os efeitos já evoluíram bastante. Mas é uma coisa mais próxima do que a gente vê nesse filme aqui, só que aqui realmente tem uma carinha, já uma feição de criança mesmo, amadeirada. E lá na outra parecia um boneco mesmo, aqui não, aqui parece uma criança de madeira, digamos. Igual no outro filme, enquanto o Geppetto está esculpindo o Pinóquio, ele já começa a falar também, causando aí uma surpresa, né, fazendo o Geppetto ficar assustado, mas maravilhado com a possibilidade de ter um filho, uma criança de verdade ali para ele criar. Já no Grilo Falante a gente teve uma opção de caracterização diferente do outro filme, que diminuíram o adulto ali. Aqui não, eles usaram um ator de baixa estatura mesmo e maquiaram ele, que ficou bem estranho, na verdade, também achei que ficou bem assustador, fizeram uma maquiagem assim, bem bizarra, assim, com umas antenas. É um grilo também meio, parece meio alienígena, assim, eu achei ele bem feio. O filme todo, aliás, tem uma linguagem assim, mais voltada pro real
do que do filme anterior, que é uma pegada mais alegre, colorida e lúdica. Aqui tem um cuidado um pouco maior com a fotografia em se tratando de paisagens e cenas, digamos, mais artísticas. Existem pequenos detalhes que mudam e alguns poucos personagens diferentes que aparecem mais ou menos dependendo da versão também. A base da história é praticamente a mesma, mas todos esses detalhes e esse estilo e abordagem fazem com que eles sejam filmes bem diferentes. A fada aqui é uma fadinha, é uma criança que interpreta ela na primeira metade do filme, depois ela cresce e ela também faz parte de toda essa entourage aí de guardiões que salvam e ajudam a guiar o pequeno Pinóquio. Já nesse filme, Pinóquio conhece o Lucignolo na escola e não na prisão como lá no outro, e lá era um adulto que o interpretava também, e aqui o Lucignolo também é uma criança. A Ilha dos Prazeres é menos mágica, mais improvisada, como eu já tinha falado antes, mais voltada para o real, mais pé no chão. Mesmo o filme tendo todos esses personagens e elementos fantásticos, ele puxa sempre para esse visual mais cru e rústico, digamos assim. E apesar desse visual mais real, a transformação das crianças em burro aqui é toda feita em CGI. É uma transformação meio ali, eu acho que esse seria talvez o momento um pouco mais assustador do filme. Me lembrou um pouco lá no Lobisomem Americano em Londres, né, quando o personagem acaba virando um lobisomem, só que lá com efeitos mais de maquiagem, mais práticos, mas o estilo da transformação, de toda a agonia, é bem parecido. E aqui na cena final ali, quando o Geppetto e o Pinóquio estão dentro da baleia, também o encontro deles é diferente da versão em que o Benigni faz o Pinóquio. Lá ele começa a conversar com o Geppetto escondido, assim, o Geppetto não sabe que é o Pinóquio que está lá, e já aqui as coisas acontecem mais rapidamente. Apesar de toda essa diferença visual, né, de tom, tudo isso que eu já falei, de linguagem, de abordagem de um filme com o outro, eu ainda acho que o trailer dessa versão de 2019 vendeu um filme que parecia ainda mais assustador do que é. Pelo trailer parece uma coisa assim mais voltada para o terror, uma coisa meio perturbadora, sabe? Mas o filme no geral é bem tranquilo, assim, é pra família toda, a história é leve, as lições que tem do Pinóquio ali são as mesmas, assim, dá pra assistir de boa. Eu só não aconselharia, talvez, pra criança muito pequena, porque o outro é mais alegre, aqui de repente tem alguma cena ou outra, ou essa atmosfera mesmo pode ser um pouco mais pesada, mexer com a imaginação da criança, fazer de repente ela ter uns pesadelos, tal. Então aí eu optaria por ver ou a versão de 2002, ou então qualquer outra versão aí da Disney mesmo e tal. Mas assim, no geral, o filme é mais leve do que parece. Então é isso, acaba aqui esse duplinha, né, que poderia ser a outra. Na verdade eu optei por fazer duplinha porque tem esse ponto em comum, que é o Roberto Benigni, mas a outra é um outro quadro que eu faço aqui no canal, se você não conhece, que eu falo da outra versão. Então aqui, queira ou não, acabei falando de duas versões de uma mesma história, mas Pinóquio tem várias versões, então assim, esses quadros eu acabo separando. Dá pra fazer uma imersão com muito material, a outra só falando de uma versão diferente, ou fazendo um duplinha que na verdade é sobre filmes que têm uma ligação entre si, mas não são necessariamente a mesma história ou continuação um do outro. Como aqui tem esse ponto, que é o ator Roberto Benigni no centro, eu achei que talvez enquadrar ele como um duplinha ficaria mais interessante, para você fazer essa sessão vendo dois filmes com o mesmo ator interpretando papéis diferentes em filmes também com abordagens diferentes. Espero que você tenha gostado. Se você não conhecia, de ter conhecido esses filmes, se você já conhecia, já assistiu, me fala aí nos comentários se você viu os dois, qual deles você assistiu ou qual é a sua versão preferida de Pinóquio. O próximo vídeo vai ser mostrando alguns itens da coleção, aí a coleção da Disney, esses dois que eu falei aqui hoje, e mais algumas outras, então vai ser temático Pinóquio também. Então se você gosta do assunto, já fica ligado e eu te vejo lá, tá bom? Se gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e até lá então!